rapidamente sobre São Paulo. São Paulo que teve folga ontem, hoje também. Hoje, apenas aqueles que estão no departamento médico fizeram alguns treinos individualizados, especializados ali para voltarem o quanto antes pro time, né, do Hernan Crespo. E amanhã, gente, vai acontecer a apresentação finalmente aí do zagueiro Rafael Tolói, que foi o primeiro anunciado na última janela de transferências. A gente lembra que, além dele, o Mailton, lateral direito, foi contratado, e também o atacante Rigoni. O Rigoni, que também vem para esse retorno, vem aí para trabalhar novamente com o Hernan Crespo, e que no final de semana já treinou com os companheiros. Certo? Essas são as notícias do São Paulo. E falando do São Paulo, Alex Miller? Bom, o São Paulo se preparando para a sequência do Brasileiro, mas é evidente que a Libertadores está na cabeça do torcedor, né? O São Paulino, que gosta tanto dessa competição. É o torneio que tem para esse ano, né? Para ganhar, sim, né? Para ser campeão, sim. Antes, o Brasileiro era tido como uma competição em que o São Paulo poderia correr algum tipo de risco de ficar lá embaixo, mas não é o caso. O São Paulo já subiu na tabela, já está numa posição mais confortável, não tem que temer nada em relação a brigar lá nas posições da segunda parte da tabela. Então o negócio do São Paulo é ir bem no Campeonato Brasileiro para chegar ao máximo possível e cuidar, colocar no radar a Libertadores da América, que é um jogo muito difícil. Nós estávamos conversando sobre altitude agora há pouco, e o São Paulo vai jogar em Quito na próxima semana, que tem uma altitude e mais. Não, são 2.800. Mas o histórico do São Paulo lá não é bom, também por causa desse elemento, não só por causa da LDU. São Paulo já pegou a LDU lá 2 vezes e tomou 2 goleadas. Então, se o São Paulo tomar goleada de novo, ele tem mais dificuldade de reverter no Morumbi. Então tem que se preparar realmente para enfrentar uma equipe difícil quando joga lá dentro do Equador, na cidade de Quito, para depois dar sequência na Libertadores e manter vivo o sonho de chegar a mais uma final. O São Paulo tem grandes possibilidades de se classificar, Michele. Até porque ele decide em casa, né? Isso é legal. Ontem eu estava dizendo no mesa, Michele, que nas 2 Libertadores que eu venci, 9-2, 9-3... Quantas Libertadores? 2, 9-2, 9-3. É mesmo? Ai, campeão! E o que acontece? O Tele falava assim, olha, eu quero que a gente faça uma excelente campanha na fase de classificação, para sempre ter a vantagem de disputar em casa. Em casa, é. Então, as 2 sempre foram assim. A gente fez uma excelente campanha na primeira fase e sempre decidia em casa, em outras palavras, né? E o São Paulo eu lembrei isso ontem, né, no Mesa Redonda, que o São Paulo está disputando de novo. Vai disputar em casa. Foi contra o Nacional assim e agora contra a LDU. Ou seja, empata pelo menos lá. Essa é a chave. Aqui, né? É a média inglesa, né? Empata fora e ganha dentro. Ô Miller, é um dos favoritos, você acha? O São Paulo, com certeza, é um dos favoritos a Libertadores, porque no mata-mata o São Paulo gosta e sabe jogar esse tipo de competição. Fala, nação São Paulina! Vamos trazer algumas informações aqui do Orquestrado São Paulo. Cara, é impressionante, mano. Impressionante como no São Paulo as coisas são todas orquestradas e vocês vão entender o que eu tô falando. Surgiu a informação mais cedo de que o São Paulo negocia com o Aboubakar. É uma insanidade, mano. Veio a informação do Nicola e do André Hernan, então você já espera, né? Os 2 porta-vozes da diretoria. E aí, batendo papo com amigos, eu falei o seguinte, eu falei, mano, esse barulho de Aboubakar, vocês podem ter certeza. Ou o São Paulo vai vender alguém por preço de banana, ou vai aprovar um novo empréstimo. É barbada, mano. É barbada. É tiro e queda. E aí surgiu a informação do Aboubakar. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu tô falando da questão desse outro negócio, hein. São Paulo abre conversas com o Aboubakar e tenta concorrência no exterior por atacante Camarão. Mano, isso aqui é uma insanidade. O cara... Ninguém nunca viu o cara jogar. O cara jogou a Copa lá em 2022. Ninguém nem lembra. E aí o São Paulo negociando. Livre no mercado, o que lhe permite ser contratado e inscrito no Brasil, Vicente Aboubakar está na lista de atacantes que o São Paulo passou a avaliar com maior atenção nos últimos dias. E, cara, é muito clichê, mano. Aboubakar, Alcácer, os caras que toda a mídia alternativa aí soltou. O Twitter soltou e aí o Scout resolveu achar que ele serve. Mas vocês viram primeiro, toda vez na mídia alternativa, alguém soltou isso aí. Depois da negociação frustrada com o Marcos Leonardo. Segundo apurou a ESPN, que no caso é o André Hernan, né, o porta-voz do Júlio Casares,
São Paulo fez uma primeira abordagem, tomar conhecimento dos valores, já chegou inclusive a conversar com o próprio goleador camaronês por vídeo. Neste momento, o salário de Aboubakar está em cima daquilo que o clube paulista pretende pagar. Até por isso, nenhuma proposta ainda foi feita de forma oficial. Entretanto, as conversas continuam em andamento. A favor do São Paulo está o fato do atacante de 33 anos ter demonstrado interesse em jogar no Brasil. É incrível, é incrível. É sempre o mesmo clichê, mano. O jogador se interessou em jogar no Brasil, o jogador aceitou o São Paulo, é sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma conversa. Mas vamos seguir. Mesmo tendo sondagens mais vantajosas da Turquia e outra do Irã. Ele estava na Turquia recentemente. O velho conhecido camaronês tem 3 passagens pelo Besiktas e uma temporada no Hatayspor. Passou por Portugal e por aí vai. Arábia Saudita, jogou no time do Cristiano Ronaldo, outros do Cristiano Ronaldo chegar e por aí vai. E ninguém viu os caras jogar, mano. Ninguém assiste campeonato turco, vamos ser sinceros. E aí, mediante a isso, a essa sondagem, isso, o São Paulo simplesmente vendeu o Henrique do Carmo. Vendeu. Mais cedo tinha surgido uma notícia de que o São Paulo tinha recusado uma proposta. Recusou. Do nada, Aboubakar apareceu, Henrique vendido. São Paulo aceita a proposta e negocia Henrique do Carmo com o time da Rússia. Ó, informação com exclusividade do lance. A janela encerra hoje. O jogador deve viajar na parte da noite para acertar os últimos detalhes. Incrível que o São Paulo também... Alguém tem que explicar essa história de mandar todos esses moleques para a Rússia. Tem que ver, tem que investigar quem que tá recebendo esses moleques lá. Por mais que seja times diferentes, o Coisa foi para Moscou, o Coisa tá lá do ladinho, não é Rússia, mas é Ucrânia, tá lá do ladinho. É o mesmo mercado também, o Ferreirão e agora o Henrique pro CSKA também. Alguém tem que investigar isso aí. E estavam falando na casa de 6 milhões de dólares. A primeira proposta foi de 3,5 recusada e depois chegou a 6 milhões de dólares, tá? Engraçado, né? A Rússia é na Europa, mas eles vão pagar em dólar. Outra coisa a se explicar. Os caras tá na Rússia, na Europa não é euro, vai ser em dólar. É o que eu falo, mano. O São Paulo é obscuro demais, mano. É muito obscuro. E agora surgiu mais uma informação. Essa informação aqui vem de fora. Essa aqui tem mais credibilidade. É do Ekren Konur aqui. Esse cara é gigantesco no mercado lá fora. E ele trouxe a informação de que um time da Arábia Saudita tem interesse em contratar o Pablo Maia por 15 milhões de euros. Aqui sim é um valor significativo. 15 milhões de euros por um volante é o padrão que o São Paulo estava acostumado a vender. Vamos ver se de fato vai concretizar essa questão aqui. Se vier por 15 mesmo, aí tem que vender, porque o Pablo Maia, por mais que tá engrenando, voltando a jogar bem, né? Ele teve algumas lesões recentes. Tem que tomar cuidado com essa questão. Então, aqui seria um valor interessante de se vender. E não os 5 mil dólares lá do Henrique do Carmo. Mas é isso, mano. O São Paulo faz umas coisas assim, muito orquestrada. Quando surge uma bomba, um boato, alguma coisa vai acontecer. Ou vai vender um garoto barato, ou vai aprovar algum empréstimo, igual foi lá na questão lá do Marcos Leonardo. Ficou o Marcos Leonardo. Quando foi ver, já tinham canetado lá, já tinham doado metade de Cotia pro cara que tá comprando o Botafogo, tá renegociando o Botafogo lá. Não dá pra entender também. O São Paulo tá fazendo negócio com uns caras aí bem esquisitos. Vamos ver como é que vai ser aqui. Se for esse preço pelo Pablo Maia, vale a pena. E Aboubakar, mano, para com isso aí, mano. Abandona isso aí. Ninguém viu esse cara jogar, mano. Ninguém sabe quem é. Não vem falar que sabe. Que não sabe. Ninguém... A Copa. Depois da Copa, esse cara aqui... Mas é o São Paulo, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eu, de verdade, isso aqui me irrita de um jeito, mano. Me desanima profundamente, de verdade. Deixe sua opinião aí. Deixe seu like também, se inscreve no canal. Ative o sininho, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu, fui.